Irmãos, eu não quero ser longo na minha palavra, mas eu quero deixar para a meditação do coração de cada um de vocês, Neemias no capítulo 4, versículos 1 ao versículo 9, com muita atenção, nós vamos ler a palavra do Senhor. Quando Sanbalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, se vocês quiserem acompanhar no telão, está ali. Na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montões de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros, como despojo para outra terra. E não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Como eu disse, Neemias, um homem preocupadíssimo com as coisas de Deus. No capítulo 1, o seu irmão Anani e outros chegaram de Jerusalém. Ele tinha um cargo importante na casa do rei, no palácio, e ele perguntou: como estão o nosso povo lá? As pessoas que ficaram lá em Jerusalém, como elas estão? Irmãos, eu acredito que todos nós, não é só pastores, todo crente tem que se preocupar com a situação das demais pessoas. Porque se para mim estiver tudo bem, está tudo bem. Não importa o que passa. Não é assim que funciona. Deus só vai te abençoar de verdade. Eu não estou falando daquela bênção passageira, que daqui a 6 meses você já saiu daqui, já está em outro lugar e já não sabe o que faz mais da sua vida. Não é isso não. Eu estou falando daquela bênção sólida. Irmãos, para vocês terem uma ideia, só em um programa de rádio e agora TV, eu estou há 41 anos. E você acha que foi fácil chegar até aqui? Foi não. Muitas dificuldades, perseguições, invejas. Entendeu?
muitas palavras difíceis de serem ouvidas. Eu ficava no som, o som ficava em cima do púlpito, e era só eu que ficava no som. E tinha terça-feira que o pastor Salatiel, que me ensinou muito, ele tirava a terça-feira só para falar mal do som. E eu estava no som. E quando dava na quinta-feira, sabe onde eu estava? No som. Eu queria que vocês aprendessem isso. Porque o segredo, irmãos, é para quem persevera. O segredo é para quem tem constância. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, e aí vem, sempre abundante, vai só aumentando na obra do Senhor. Entendeu? Quantas dificuldades. Eu era o líder de jovens, tudo bem, líder de jovens. Eu era presbítero, e eu já estava com 30 anos de idade, mas de repente chegou um pastor de uma igreja que abriu lá mesmo, e ele mesmo colocou a mão na cabeça dele e falou: daqui para frente eu sou pastor. E aí ele chegou na igreja sem nem nada, e o pastor pegou ele e colocou, tirou eu do rádio, colocou um, e tirou eu da mocidade e colocou o outro. Sabe aonde eu fiquei? Tocando a minha guitarra e no som ainda, sem reclamar. Um tinha 21 anos, outro era 25. E eu com 30 era presbítero. Mas sabe aonde eu estou hoje, irmãos? No lugar dele. Ele não era parente meu. De repente, eu era o segundo vice. De repente, eu era o primeiro vice. E de repente, o presidente a saúde não dava mais. Quem agora? Agora chegou a vez do fraquinho aqui. Mas que estava lá há mais de 40 anos no mesmo lugar. Amém? Isso aqui é ser crente, Juliano. Crente, irmãos, tem que ser forte, corajoso, animado, porque Deus só vai usar um Josué se ele for forte, corajoso e animado. Ele não pode desistir por qualquer razão. Ele tem que ser firme. E Neemias era essa pessoa, estava lá no palácio, tinha tudo de bom. Ele comia primeiro, ele tinha que provar, né? E eu acredito que na hora de provar a comida do rei, ele já aproveitava e comia mais um pouquinho do que o normal, né? Era comida boa, tranquilidade, confiança, tinha que ser um homem de confiança, talvez um dos oficiais mais altos, porque ele que entrava no quarto do rei, aproximava da rainha, ele tinha muita liberdade no palácio, mas eles, preocupados com os irmãos que estavam sofrendo lá, olha lá está feio. Primeiramente, os muros estão todos derrubados e as portas queimadas a fogo. Irmão, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é se proteger. Entendeu? Tem gente que fala assim: não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero isso, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero dirigir uma igreja, eu quero abrir uma igreja, eu quero fazer isso, eu quero... Irmão, se proteja. A primeira coisa que se constrói é o muro. Muro fala de proteção, porque o inimigo chega a um determinado ponto na vida de alguém, que o inimigo entra e sai a hora que ele quiser. Ele leva e traz, ele domina. É por isso que nada dá certo. Construa muros. Na oração, no jejum, na consagração, na leitura da Bíblia e principalmente na humildade. Não se preocupe que se tem alguém crescendo mais do que você ao seu lado, não tem problema, deixa a pessoa crescer. Cresça. Foi o que João Batista disse
quando eles disseram: olha, sabe aquele homem que o Senhor batizou? Ele está fazendo muito mais, batizando muito mais do que o Senhor agora. Importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Deixa crescer. Que maravilha, que bom, irmãos, que as pessoas estão crescendo. Não é bom saber disso? Aleluia. Mas primeiramente se proteja das pessoas que ficam lá no seu ouvido. Vem para cá, vai lá naquela igreja. As pessoas, sabe que tem aquelas pessoas que ficam no ouvido dos outros assim, falando coisas que não deveria fazer, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal, não sabe de nada do que está acontecendo e sai falando, sabe? E Deus não agrada. Deus não agrada. Deus não vai abençoar quem ouviu nem quem falou. Mas eu estou aqui e eu quero que vocês aprendam isso. Que não se trata, irmãos, de preocupar comigo mesmo. Se trata em preocupar com você. Você ouviu o jovem dando testemunho. Comprou um carro. Já tem um lote e comprou um carro. Por que o espírita pode comprar um carro e nós não podemos? Quem ensinou isso foi a Igreja Católica. Por meio de querendo ter o domínio sobre o povo, todo mundo pobre, e é a instituição que mais tem patrimônio, a Igreja Católica. Só isso. Por que eles proibiram os padres de casar? Para não ter filho, para não ter problema na justiça depois, para poder dividir bens com ninguém. Entendeu? Não. Eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça. Mas que você seja abençoado de verdade. Não é aquela bênção maquiada, que maqueia, que faz você pular, você dá salto mortal, você se arrepia. Irmão, arrepio não significa nada, a emoção também arrepia. Pessoas que assistiam, não sei se ainda fazem, os shows do Roberto Carlos, acho que elas falavam até línguas estranhas, elas choravam, elas ficavam histéricas. No show de um rock, você vê gente do mesmo jeitinho dentro da igreja. Não é isso, irmãos, é uma coisa mais profunda, é uma intimidade maior de você com Deus que eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha essa intimidade que leva para dentro da sua casa, que molda o seu caráter. Caráter, sabe o que é? É aquilo que você é no escuro, quando ninguém está te vendo, quando você está viajando, quando você está longe da sua esposa, quando você está com o caixa, o poder do caixa na mão. Isso é caráter. Deus, irmão, se não for por princípios, Deus não quebra princípios pré-estabelecidos na sua palavra. Ladrão não entra no céu, é verdade, irmãos, isso é verdade. Ladrão não entra no céu, não. Continua sendo assim até hoje. Entendeu? Nós temos que manter a nossa posição, a nossa firmeza, e eu quero que edificar uma igreja aqui de Juliano assim, de crente firme. Você vai lá, irmão Wilton, ele está lá. Aí passa 10 anos, você vai lá, ele está lá de novo. Ela está lá de novo. Aí continua lá, né? E Deus vai refinando, vai trabalhando, vai operando, vai fazendo aquilo que a gente não consegue fazer, que os homens não conseguem fazer na nossa vida. Só Deus, só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer. E aí, quando eles viram que o intento estava sendo atingido, eles ficaram preocupados, né? O muro vai subindo, irmãos, sertãozinho está crescendo, viu? O muro está subindo. Vamos tapar as brechas, não vamos deixar brecha não. Vamos continuar firmes, humilhando na presença de Deus,
descendo na presença do... Vamos continuar firme. Não somos melhores do que ninguém, mas vamos continuar firme. Sertãozinho precisa de crentes que na verdade serão uma luz no meio das trevas. Crentes que vão andar pelas ruas desta cidade e alguém vai apontar: esse é lá daquela igreja da Avenida Oswaldo Pontes 2260. Entendeu? Quando alguém assistir o culto aqui, vai ter vontade de vir aqui. Entendeu? Quando vocês impulsionarem aqui, já tem um Instagram? Tem? Impulsionarem aqui os cultos e a glória de Deus descendo aqui, alguém vai ter vontade de vir aqui. As pessoas vão sair de cidades vizinhas para virem aqui. Aí daqui a pouco vocês vão ter que fazer 2 cultos aos domingos, um mais cedo, outro mais tarde, né? E vai ter gente que vai vir no primeiro e não vai querer ir embora, querer participar do segundo também, né? Aleluia! Sabe por quê, irmãos, que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? Porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. Aleluia! Para a glória de Deus. Há 8 anos que nós assumimos lá, a nossa igreja já triplicou o número de membros, entendeu? O patrimônio já aumentou muito, entendeu? Nós temos uma clínica que vai receber agora do SUS aproximadamente 3 milhões de reais para gastar em terapia para autistas, e que no ano passado foi custeado pela igreja e por mim, pelo meu dinheiro, entendeu? Então eu acredito em coisa grande. E tem mais 22 municípios que nós podemos fazer convênio com eles para vir e nós vamos montar a casa de apoio para quando eles vierem. E agora nós estamos inaugurando o templo lá no bairro, um dos bairros mais pobres, de um terreno que nós compramos no Centro Espírita. Lá foi desfeito, já está praticamente pronto, e lá nós vamos dar almoço todos os dias para quem chegar lá, de graça. Entendeu? Nós já estamos lá com uns 10 mil pés de alface de novo plantado. De vez em quando a gente sai e vai para um bairro pobre, distribui alface, distribui abóbora, distribui coisas, várias cestas básicas. Irmãos, nós damos as instruções, nós podemos fazer isso aqui com vocês. Quer comprar uma casa, irmãos? Esse ano é ano político, o governo federal está despejando no Minha Casa Minha Vida, está na hora. Limpa seu nome. Primeira coisa, limpa seu nome. Limpa seu nome, sai do Serasa, sai do SPC, negocia, parcela. Depois, março agora, né? Faz a sua declaração de renda. Faz a sua declaração de renda. E não precisa pensar em colocar muito, não, porque se colocar muito, aí fica mais cara a prestação. Eu sou do ramo, sou dono de construtora, entendeu? Então, põe o que você realmente ganha. É a renda familiar. A renda familiar é a seguinte: se alguém mora na sua casa, você pode colocar a aposentadoria da sua avó, o dinheiro do pai, o da mãe, o da filha, entendeu? Pode, a renda familiar, entendeu? Então, compre a sua casa, aproveite, porque o ano que vem vai ser, independente de quem ganhar, vai ser um ano muito difícil, porque o pessoal está gastando o que tem mesmo, está raspando o osso mesmo. O Brasil está gastando as reservas, e vocês sabem que reserva, irmãos, é o que dá valor ao dinheiro, entendeu? Por que o dólar vale muito? Porque ele é baseado em ouro, toneladas e toneladas de ouro. Assim, isso aqui, ó, é uma tonelada de ouro. Eu só posso emitir aqueles papelzinhos que você tem aí no bolso, que é o dinheiro, o valor disso aqui, ó. Se eu mandar mais do que isso aqui, aí eu tenho que dividir em mais, então o dinheiro vai perdendo os valores. E os outros países, praticamente quase todos, esse lastro não é ouro, é no dólar. O dólar é tão forte que o Brasil tinha, não sei agora, 370 bilhões de dólares, que dava o valor dessas moedas papel que a
que a gente tem no Pix, né? A gente vende uma casa, 350 mil, 400 mil, não vê o dinheiro, não sabe nem, só sabe que... Então, irmãos, é assim, e o Brasil está gastando essas reservas, para ganhar a eleição. O ano que vem vai ser ano difícil, então faça reserva, pelo menos uns 100 reais por mês, não faça prestação assim acima da sua capacidade, entendeu? E a maioria das casas que a gente faz também lá, a prestação pelo Minha Casa Minha Vida fica mais barata do que o aluguel que você paga, entendeu? Então precisa-se reunir o povo, fazer uma palestra nesse sentido, e nós temos que ter aqui, eu tenho certeza que aqui, não sei se não tiver, mas lá a gente tem pessoas, o Marcos faz declaração de renda e serve como comprovação de renda para Minha Casa Minha Vida. Então, irmão, nós falamos de tudo. Falamos desde o casamento até os netos, falamos de casa, falamos de venda, falamos de compra, porque a igreja, irmão, tem que ser o povo mais instruído da face da terra. A gente não pode ser besta, tem que ser o povo mais instruído da face da terra, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos dá visão. A gente vê coisas que os homens do mundo não vê. Você tem que ora a Deus, peça discernimento. Deus, me dá esse dom do discernimento, Senhor, para discernir as coisas. Não seja aquela pessoa nervosa que qualquer coisa fica brava. Seja uma pessoa humilde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só os humildes recebem graça. Ninguém mais recebe graça, só os humildes. E Paulo disse a mim, Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Se você tiver a graça de Deus, o resto, irmãos, você vence tudo em nome de Jesus. Então sejamos diferentes e vamos fazer a diferença nestes últimos tempos em que nós estamos vivendo. Deus espera de mim e de você. E Neemias era um desses. Recebeu a incumbência, vamos cercar a cidade. Vai ter alguém que vai falar mal? Vai ter alguém. Vai ter alguém que vai fazer uma obra de macumbaria? Vai ter alguém, que já fizeram várias contra mim. Vai ter alguém que vai se levantar contra, vai ridicularizar? Vai ter alguém, sim. Sempre vai ter alguém. E aí você vai parar de reconstruir o seu muro para brigar com essas pessoas que não vale a pena você dar atenção para ele? Por que você para ouvir quem não te ama? Por que você segue conselho de pessoas que não te amam? Você tem que ouvir conselho de pessoas que verdadeiramente te amam, de verdade. Entendeu? Te ama mesmo. E esses conselhos sempre têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. É pior do que o pecado de feitiçaria. Rebelião é o quê? Você rebeliar dentro de uma igreja e levantar um grupo e sair e levantar um outro grupo em outro lugar. É pior do que o pecado de feitiçaria. Nunca faça isso. Fica na posição que Deus te chamou. Fica na sua posição. Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. Deus vai fazer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. E não fique pensando assim, não, Deus tem que fazer desse jeito, ditando a forma que Deus tem que agir. Não é assim não. Deus age, irmãos. Ele manda recurso, Ele faz coisas que a gente não entende. É sem lógica. A fé não tem lógica, é crer no invisível, é ter certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas você tem certeza que vai acontecer, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus me deu esse privilégio desde criança, lá na fazenda. Eu
era o melhor com sabugo na mão, eu era o melhor locutor que existia na cidade, né? E o meu programa era o mais ouvido, só estava eu e os pés de mandioca lá, mas eu tive o privilégio de ser escolhido como o locutor mais ouvido e mais popular da cidade, da nossa cidade. Por quê? Eu sempre criei naquilo, eu sempre acreditei, Deus vai fazer. E é programa evangélico concorrendo com esporte, concorrendo com notícia, mais ouvido, e eu estou falando de mais ouvido, é o dobro, não estou falando de pouquinho na frente não, entendeu? Irmãos, Deus vai te dar, irmã, jovem, adolescente, acredita, gente, acredita, vocês ouviram o testemunho aqui, ó. Mas seja fiel. Eu chegava mais cedo, sempre gostei de chegar mais cedo, numa campanha de oração, 1 hora antes do culto. Eu gosto de estar na igreja ajoelhado, orar ajoelhado 1 hora antes do culto começar. Eu chegava lá, as portas ainda não estavam abertas, trancado, e o Alejandro estava no escuro, lá de fora, lá, esperando abrir. E de repente eu falei, esse menino tem alguma coisa diferente nele. Eu entrava, ele entrava junto, já ia ligando o som, uma das coisas lá. É assim que tem que ser, irmãos. É assim que tem que ser. Houve um vazamento aqui, nós chegamos aqui, tinha uma irmã, nós rapamos muito aqui, tivemos que ir embora tomar banho, e nós chegamos aqui, tinha uma irmã com uma... Eu falei, essa aí tem futuro, viu? Essa aí tem futuro. Estava rapando e enxugando e pelejando ali, sabendo que está perto de começar o culto e que precisa de estar. Não precisa ninguém mandar, não, irmãos. Não precisa ninguém mandar. Entendeu? Tem que fazer. Porque você não está fazendo para mim, não está fazendo para o Juliano, está fazendo para Deus. E Deus espera pelo menos isso da sua parte. Faça, mas faça com amor. Faça com dedicação, com carinho, com vontade de ver o reino de Deus crescer na terra, porque a recompensa às vezes ela não vem aqui, ela vem, é claro que aqui Deus nos abençoa em todos os aspectos, mas a verdadeira recompensa que nós esperamos é aquela que vem lá de cima, entendeu? Essa paz que nós temos no nosso coração, entendeu? E por fim, a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu entendimento, tá? Vamos pensar um pouco diferente do mundo. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós não podemos agir e nem reagir igual o mundo age e reage. Nós somos diferentes. Nós somos um povo escolhido, zeloso, de boas obras, que se preocupa com a necessidade alheia. E geralmente as grandes necessidades das pessoas são de pequenas coisas. Guarde isso para vocês. Deus abençoe